A sanção de perda de visto, ela já aconteceu. Só que eles não liberaram a lista. Já tem gente sancionada, mas não vamos dizer quem são essas pessoas. Eu quero saber quem vai ser o primeiro corajosão que vai testar, né? Pega um avião aí, então, agora, ô Barroso, ô Moraes, e vem aqui pra gente testar o negócio. A sanção de visto já foi dada. Queria saber a sua opinião, se é a mesma que a minha. Eu acredito que sim também. Podem ser Lei Magnitsky, podem ser o IEPA, mas no final das contas, os dois caminhos, quem aplica normalmente a sanção é o Tesouro Americano, é o OFAC. Então, no final das contas, é tudo a mesma coisa, né? É perda de visto, é congelamento de bens, é impossibilidade de fazer transações que participem agentes americanos. O Alexandre de Moraes tem que sair do Supremo Tribunal Federal. Se ele vai virar professor em alguma universidade no exterior, se ele vai virar embaixador em qualquer país, para mim pouco importa. Se ele vai virar consultor, advogado, lobista, sei lá, vai cortar grama, isso pouco importa. Mas eu acho que não vai ter mais clima para que Alexandre de Moraes siga dentro da Suprema Corte. Quanto mais julgando todos esses processos que são claras perseguições políticas. Barroso afirma que Brasil está pronto para mudar sistema eleitoral. É isso mesmo. O ministro voltou a defender o voto distrital misto e criticou o modelo atual adotado nas eleições para a Câmara dos Deputados. Barroso defendeu que a mudança poderia ocorrer já nas próximas eleições, destacando que o novo modelo permite ao eleitor identificar claramente qual parlamentar o representa. O ministro disse que defende a adoção do voto distrital misto desde 2006. Segundo ele, a proposta tivesse sido implementada anos atrás, o país poderia ter evitado crises políticas, como o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Ele classificou o atual modelo de voto como caro e pouco representativo. Segundo ele, é ineficaz para a governabilidade. Além do mais, afirmou que esse formato dificulta a transparência entre o eleitor e o eleito. Bom, vou deixar a minha opinião. Se o Barroso está querendo mudar o atual formato das eleições, coisa boa não é. Com certeza vão tentar implantar um que favoreça de alguma forma os esquerdistas que estão com medo de serem varridos na eleição de 26. Moraes bloqueia conta bancária de Zambelli e se depara com a grande surpresa. Atendendo a uma ordem direta do ministro Alexandre de Moraes do Supremo, o Banco Itaú bloqueou todas as contas bancárias e cartões, tanto de crédito quanto de débito, pertencentes à deputada licenciada Carla Zambelli. Porém, Moraes teve uma grande surpresa ao ver os saldos nas contas de Zambelli. A deputada tinha modestos R$2.000 na conta corrente e apenas R$5 na conta poupança. Esse valor chama atenção por estar bastante aquém dos 285 mil, que, de acordo com declarações da própria deputada, foram angariados por meio de uma campanha de arrecadação via Pix. A iniciativa, promovida em suas redes sociais, visava cobrir despesas relacionadas ao pagamento de multas judiciais. É claro que não parou por aí. Além do mais, o ministro decretou a prisão definitiva e a cassação do mandato da parlamentar. Pediu que fosse incluído também o nome dela na lista vermelha da Interpol. Enquanto isso, Eduardo Bolsonaro segue nos Estados Unidos em busca de justiça. Porque no Brasil eu já não enxergo mais maneiras de você conseguir vencer essa lawfare, esse ativismo dentro dos tribunais. Porque, como diria Rui Barbosa, que tem uma estátua dele no plenário do Senado, a pior ditadura que existe é a do judiciário, porque dela não há a quem recorrer. Então a gente tomou a decisão de ficar aqui. Agora, depois que o Marco Rubio respondeu ao deputado Corey Mills sobre a análise das sanções, que podem ser Lei Magnitsky, que podem ser o IEPA, e aí eu vou passar a bola para a doutora Ludmila, se ela quiser falar um pouco com relação a isso, mas no final das contas, os dois caminhos, quem aplica normalmente a sanção é o Tesouro Americano, é o OFAC, o Office of Foreign Assets Control. É o escritório de controle financeiro estrangeiro, né, do exterior. Então, no final das contas, é tudo a mesma coisa, né? É perda de visto, é congelamento de bens, é impossibilidade de fazer transações que participem agentes americanos, enfim. E toda aquela coisa que é a pressão que eu entendo que é uma pressão forte, onde o Alexandre de Moraes não vai ter controle, e aqueles que se aventurarem a seguir o caminho do Moraes estarão sujeitos a sofrer o mesmo tipo de coisa.
Eu me arrisco até a dizer que o Moraes servirá para os americanos do governo Trump como exemplo de como se combater, né, um juiz tirano como ele é, né? Essa é a impressão que eu tenho, Eduardo. Eu até já falei aqui no canal que eu tenho um palpite de que o Moraes ele vai ser usado, ele vai ser barbarizado com sanções para servir de exemplo, inclusive, para esses juízes ativistas lá na Europa. Então, em vez deles barbarizarem inicialmente um juiz europeu, eles vão barbarizar com o Moraes, que eu acho que é o maior exemplo atualmente no mundo, né? Existem outros exemplos. Israel está sofrendo uma questão séria também de ativismo judicial, a Polônia, salvo engano, mas o exemplo do Brasil é um exemplo, eu acho que é o mais forte no mundo. Então, né, o prego que se destaca nesse caso negativamente, que é o Moraes, vai tomar a martelada merecida. Então, me parece que ele vai ser barbarizado de sanções pelos Estados Unidos. Aliás, uma dessas sanções... Isso é comum, é o caminho natural. Estados Unidos primeiro, depois vem Canadá, vem a União Europeia, e aí... Aí abre a porteira, abre a porteira. Inclusive o Michael Moreno, que é você já falou dele também, que é o ex-juiz da Suprema Corte da Venezuela, foi sancionado, né, pelos Estados Unidos, perdeu conta bancária, etc. Ele também, logo depois, foi sancionado por Canadá e União Europeia. Então, não tem esse negócio, vão ser só os Estados Unidos. Começa com os Estados Unidos. Então, depois as sanções vão aumentando, vão se espalhando pelo mundo, né? E uma coisa que eu percebi foi que a sanção de perda de visto, ela já aconteceu. Só que eles não liberaram a lista. Eles fizeram a coisa com requintes de crueldade, né? Já tem gente sancionada, mas não vamos dizer quem são essas pessoas. Se quiserem, peguem um avião e venham ver. Então, assim, eu queria saber quem vai ser o primeiro corajoso. Eles falam tanto que a gente é covarde, né, Eduardo? Ludmilla fugiu, Eduardo fugiu, não sei. Eu quero saber quem vai ser o primeiro corajosão que vai testar, né? Pega um avião aí, então, agora, ô Barroso, ô Moraes, e vem aqui para a gente testar o negócio. Então, eu queria saber qual que é a sua opinião, já que eles não vão liberar listas. A minha interpretação é: a sanção de visto já foi dada. Queria saber a sua opinião, se é a mesma que a minha. Eu acredito que sim também, tá? A gente só não sabe a extensão disso. O Moraes, ele certamente é o prego que mais se destaca. Mas, deixa eu pensar nas minhas palavras aqui. Vai ter mais gente aí. A gente trocou muitas informações com muitas autoridades americanas, né? Não só na Casa Branca, mas também no Congresso. Isso tudo vai se movimentando. Vocês chegaram a ver, né, a deputada Maria Elvira Salazar, que é aquela que segura a foto do Alexandre de Moraes, e o deputado Richard McCormick, da Geórgia, eles abertamente fizeram uma declaração pública e enviaram um ofício para a Casa Branca pedindo ao presidente Trump para que sancionasse, através de lei Magnitsky, Moraes. E depois veio com o apoio público também do senador Mike Lee, que é atualmente um dos senadores mais influentes aqui dos Estados Unidos, uma pessoa muito próxima do Trump, muito próxima do Elon Musk. Agora está tendo esse conflito aí, mas enfim. Então são pessoas que também se movimentam, que têm assessoria para fazer relatório, que interagem conosco aqui na base das informações. E hoje em dia você não encontra mais ninguém aqui nos Estados Unidos em que você tenha que apresentar o Alexandre de Moraes. No passado, vinham comitivas de parlamentares, né? E é por isso que eu falo que não é um trabalho sozinho. Vários outros parlamentares vieram junto conosco para cá. E aí a gente chegava e falava: olha, lá no Brasil tem um cara que está fazendo muito mal. É o Lula. Não é só o Lula, não. Tá? Tem outro aqui também que está arrepiando. É? Aí começava. Daniel Silveira, 1.500 presos no 8 de janeiro, Clezão. E você falava: Silvinei Vasquez, Anderson Torres, General Braga Neto, olha, lawfare, Jair Bolsonaro, papapá. Hoje em dia você já não precisa mais fazer isso. Quando eu entro em programas, né, do Matt Gaetz, do Steve Bannon ou Steve Crowder aqui, que são uma das maiores audiências aqui dos Estados Unidos, quando se fala em transmissões pela internet, podcast, essas pessoas elas já vêm direto perguntando da Magnitsky, das violações de direitos humanos. E aí até a Folha fez uma matéria falando da bancada anti-Moraes do Congresso americano. E tá certo. Não era fake news da Folha, não, era verdade. Porque já existem pessoas dedicadas a fazer isso. Bem, doutora Ludmilla mora aqui na Flórida. Aqui na Flórida, dependendo de onde você mora, você fala mais espanhol ou português do que inglês.
Esses parlamentares, eles são eleitos com voto de imigrantes, que estão na segunda, terceira, quarta geração, às vezes. Então, é super interessante para eles defender essas bandeiras, não só por uma questão de princípios, né, de liberdade, que aqui é muito forte a questão dos Founding Fathers, primeira emenda, segunda emenda, 1776, etc., mas também por um motivo eleitoral. Richard McCormick é um deputado que se elege pela Geórgia, tem pretensão de vir a senador na próxima campanha. A Geórgia é a quarta maior comunidade de brasileiros fora do Brasil, atrás somente de Boston, Nova York, Miami, e aí já vem a Flórida, Nova York, né, Massachusetts, falando dos estados, e a Geórgia. Na região de Atlanta, são cerca de 100 mil brasileiros que moram ali. E essas pessoas acabam votando, né? Muitos deles ali já são cidadãos, outros já estão na segunda geração, terceira geração de brasileiros. Então, isso daí está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Os cubanos, para finalizar, os cubanos têm mais influência porque a Revolução Cubana foi de 1959. Então, eles já estão há mais tempo aqui nos Estados Unidos. Muitos já viveram o American Dream e se tornaram milionários, às vezes bilionários. Aí eles entram forte na campanha, porque aqui não tem dinheiro público. Isso é outra coisa que a gente tem que consertar no Brasil também, né, que foi demonizado o financiamento privado de campanha. Eles entram pesado na campanha e isso daí abre mais facilmente as portas. Então isso tudo está acontecendo nos Estados Unidos e não se engane, né? O primeiro passo é o visto. O segundo são essas sanções OFAC. E depois, né, abre a porteira para o mundo inteiro. Muito bom escutar isso de você, Eduardo. Inclusive, semana passada, eu fiz um TV em Justiça quase todo falando sobre o seu caso, que recentemente eles abriram um novo inquérito contra você. Mas eu fiquei pensando o seguinte, recentemente eles não tinham arquivado, Eduardo, o PGR, quando você veio para os Estados Unidos, aí eles estavam ali... Você é que é a doutora, você que tem que explicar isso para o aí. Oi? Você é que é a doutora, você que tem que explicar, né, esse negócio aí. Eu não entendo. Não, se é que alguém consegue explicar, né? A gente só consegue explicar na clave da ditadura. Porque eu lembro muito bem, quando você veio para os Estados Unidos, você falou, olha, estou aqui nos Estados Unidos, tal, eles estão ali com um inquérito para suspender meu passaporte, eu não vou me submeter a isso, tal, vou ficar lutando aqui. Aí logo no dia seguinte, lembra? No dia seguinte eles foram lá e arquivaram, querendo dizer... Foi no mesmo dia. Foi no mesmo dia? Foi no mesmo dia? Pior ainda. Quando eu fiz o vídeo anunciando que eu ficaria aqui, 2 horas depois o Gonê canetou e falou que, olha, o trabalho do Eduardo é lícito, trabalho parlamentar normal, etc., devolve para o Alexandre de Moraes, indeferindo o pedido do Lindbergh para prender meu passaporte. E o Alexandre de Moraes, no mesmo dia, arquivou o processo acompanhando a opinião do PGR. E é engraçado porque, assim, não foram nem 2 meses depois. Eles mudaram da água para o vinho. Por que eles mudaram da água para o vinho? Porque eles sempre me tiravam para chacota. Eles vivem numa bolha, e antes a gente tinha essa dúvida, né? Será que esses caras vivem numa bolha e ficam falando ali, né? Com Daniela Lima, né, um ou outro aqui a colar. E eles realmente acreditam nisso? Ou será que eles sabem que esse mundo é fantasioso e só vendem para fora, para o militante gado do PT consumir esse tipo de porcaria? Hoje em dia a gente tem a certeza. Eles acreditam nessa ladainha. Por quê? Porque eles achavam que eu era o Bananinha, que eu era o Fujão, era o filhinho do papai, era o aqui a colar e tal, e enfim... nunca deram o devido valor e nunca enxergaram um trabalho efetivo da minha parte. Eu adorei isso. Eu falo, papai do céu, muito obrigado pela soberba e arrogância dos meus inimigos, porque isso é que deixou o caminho livre para que eu e Paulo Figueiredo, eu estava indo toda semana para Washington DC, poxa, fazia reunião, voltava, etc., e tocando a minha vida aqui. E então, quando eu me encontrei com o deputado Corey Mills, eu estava junto com o deputado Felipe Barros, né, presidente da Credem, falamos com ele, eu levei a ele subsídios sobre a situação do Brasil, nós conversamos sobre a situação do Brasil, e ele falou, olha, na semana que vem vai ter um hearing, né, vai ter uma audiência pública no Congresso, e eu vou ter a oportunidade de falar para o Marco Rubio, né, secretário de Estado. Até então, eu falei, olha, legal, né? Poxa, vai fazer uma pergunta para o Marco Rubio, mas a gente sabe também que na rotina parlamentar ele é assodado
de outros pedidos. Então, aqui nos Estados Unidos, todo mundo bate na porta de um deputado. Poxa, vem gente de Israel falar dos reféns que estão lá em Gaza, vem gente da Rússia, da Ucrânia, da Argentina, Venezuela. Então, é uma disputa muito grande. E eu não ficaria ressentido se ele não fizesse a pergunta, porque eu entendo como é que é a rotina deles aqui. Mas, graças a Deus, ele encontrou um espaço, mandou a pergunta e o Rubio respondeu que sim. Era até provável que sejam aplicáveis as sanções contra Alexandre de Moraes. Aí eles mudaram da água para o vinho. E aí esse inquérito, doutora, que foi aberto lá para pegar meu passaporte, que o PGR falou que não ia aprender, porque o meu trabalho, o meu ofício, era um ofício regular de um parlamentar, passou a ser uma atividade antidemocrática. E eles fazem isso, eles deixam abertos esses inquéritos, como o da fake news, que está aberto desde 2019, o inquérito do fim do mundo, né? Inclusive a doutora assina o livro que leva esse nome. Eles deixam aberto para ter a espada na sua cabeça. Ó, se fizeram alguma coisa que o Alexandre de Moraes não gosta, vai entrar no inquérito. Você viu aí o Carlos Jordi, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com Ramagem? E vários outros. E vários outros. Inclusive, né, agora eu estou nos Estados Unidos em segurança, eu posso falar. Conversa de bastidor, tá, pessoal? Não é... Eu não vou falar nada aqui porque eu não tenho como provar o que eu vou falar. Mas o que eu escutei é que o Alexandre de Moraes queria prender o Ramagem. E uma alta autoridade da Câmara falou, não faça isso, porque na semana seguinte o Ramagem está solto. Que a Câmara tem que votar a manutenção da prisão ou não. E aquilo que ocorreu com o Daniel Silveira lá atrás, que ele foi preso com mais de 360 votos dos deputados, hoje não se repetiria. Porque o momento é diferente. O Alexandre de Moraes já foi desgastado. Lá, quando o Daniel Silveira, lamentavelmente, serviu lá de exemplo para Alexandre de Moraes, houve parlamentares falando. Poxa, a própria Magda Mofato, quando foi na Rádio Auri Verde, ela falou para o Pittoli, eu achava que ia ser 1 ou 2 semanas de prisão. Era só para dar um susto, depois iam soltar. Acreditou no tirano. E aí, o tirano é o seguinte, uma vez que ele tem poder, ele nunca volta atrás. É por isso que é importante você estudar história. Não é só para você chegar na festinha, impressionar a gatinha lá, não, você que está solteiro aí, tá? É para você aprender com o passado e não cometer os mesmos erros hoje. Porque se você estuda a história, ela é cíclica, ela só está dando mais uma volta. E agora a gente está chegando no momento de começar a derrocada do regime. Então, lamentavelmente, o Daniel Silveira serviu de exemplo. Hoje em dia, já não tem mais poderes o Alexandre de Moraes para fazer tudo isso. E a cereja do bolo, né, a prova concreta de que o Alexandre de Moraes não tem tanto conforto para fazer isso, veio com a Dani Lima, né? Dani Lima, íntima aqui da casa, falando que numa conversa de WhatsApp com outro ministro, que todo mundo consegue imaginar quem é, né? O outro ministro da STF, que não é o Alexandre de Moraes, ela conversando com ele pelo WhatsApp, ele falou que o Alexandre de Moraes hoje está emparedado e por isso não expediu mandado de prisão preventiva contra a Carla Zambelli, né? Então é isso daí. Deus queira seja o início do fim desse regime, né, doutora? Eu também espero. Aliás, eu tenho a minha aposta, né, sobre quem seria esse ministro. Eu suponho que seria um ministro meio rocambolesco. Eu também. Ah, é? Bom, então estamos convergindo aí nessa ideia. Temos a mesma opinião. Olha, nesse momento, olha, são 10h47 da noite no Brasil, estamos com 20 mil, quase 21 mil telas sintonizadas no TV Justiça. Em pleno domingo, o nosso programa aqui é o último da semana dos conservadores, digamos assim. Ao mais tarde é o último. E é uma realmente bem expressiva. Eu não tinha curtido, já vou deixar minha curtida aqui para dar mais uma moral lá, para botar o algoritmo para mandar o vídeo para todo mundo. Isso aí, tá vendo? O Eduardo sabe como é que faz para o algoritmo funcionar, né? Eu sou uma péssima youtuber, eu esqueço de pedir para o pessoal clicar, seguir. Então, pessoal, cliquem, sigam, compartilhem aqui o vídeo. Agora eu vou fazer mais um ato antidemocrático. Eu vou dar RT no link da live no meu X. Olha, mais um ato antidemocrático. Perigosíssimo, 12 anos de cadeia agora, de repente com agravante. Mas, doutora, é terrível. Explica para as pessoas como é que funciona essa questão das penas, porque quando eu estudei lá na faculdade, tinha a dosimetria da pena, né? Como é que o Alexandre de Moraes define se uma pessoa vai pegar 10, 14, 15 anos? O que ele fundamenta isso? Como é que ele leva em consideração? É difícil explicar para as pessoas em casa.
A dosimetria, ela tem um mínimo, cada tipificação penal tem um mínimo e um máximo, né? A pena mínima e a pena máxima daquele crime. E ali, dentro daquele mínimo e aquele máximo, o juiz vai justificando na sentença, isso aqui vai servir para aumentar a pena um pouquinho, isso aqui vai aumentar mais um pouquinho. E aí, até que chega na pena máxima. O Alexandre de Moraes, ele parece que ele vive para ele só existe o máximo. Então, por isso que eu digo, por exemplo, no caso da Carla Zambelli, se fosse qualquer outra pessoa que estivesse respondendo pelos mesmos atos, teria recebido uma penazinha ali. Só que como é a Carla Zambelli, ele bota a pena lá em cima para já pegar de cara um regime fechado. Porque a pena acima de 8 anos, a pessoa ela já tem que começar no regime fechado. Não tem essa de semi-aberto e aberto, não. Passou de 8 anos, é fechado. Vai ser emparedado, né? Que nem disse aí o ministro. Então, ele já começa a botar lá em cima. Aliás, no caso da Carla Zambelli, eu gostaria muito de saber se a Câmara vai dar o mesmo mole que deu lá no caso do Daniel Silveira, porque a Constituição fala que o parlamentar, no curso do mandato, que é o caso da Carla Zambelli, só pode ser preso em caso de flagrante de crime inafiançável. Então, eu quero saber o que a Câmara vai fazer, né? Porque a Carla Zambelli, ela não pediu para sair, ela não pediu, né? Olha, estou deixando aqui o meu cargo. Não, o Moraes foi lá e canetou, falou, você está presa, primeiro decretou a prisão preventiva, depois decretou a prisão definitiva, você está presa, perdeu o mandato e acabou. Quero saber a Câmara. O que você acha, Eduardo, que vai acontecer? O Moraes ele atropelou a Câmara, na verdade, né? Ele está falando que teve uma decisão definitiva para tirar o mandato da Carla Zambelli, justamente para não, visando que não fosse possível uma votação na Câmara, onde ele poderia sim perder essa votação. Vale lembrar ainda, um outro conteúdo político é o seguinte: o Flávio Dino, que foi senador do PCdoB, foi ministro da Justiça do Lula, ele está na mão dele, e essas coincidências da distribuição do STF, né? Mas está na mão dele um inquérito que investiga a questão das emendas parlamentares. E aí eu vou ser bem sincero com você. Tem problema ali? Pode até ter. Mas ele fica com a faca e o queijo na mão para pegar e destruir a reputação de qualquer pessoa. Ele pode perfeitamente chegar amanhã e mandar a Polícia Federal ir lá na minha casa e falar: o deputado Eduardo Bolsonaro mandou emenda aqui para a Santa Casa X e eu acho que houve desvio. Cara, me senta a PF na minha casa, bota tudo que é notícia de jornal, me pinta de corrupto e depois deixa eu me explicar. Já acabou com a vida do cara. Então, se ele acelerar nesse sentido, vai criar ainda um atrito ainda maior com a Câmara. Então, a relação é uma relação que já não está boa há muito tempo. Somente aquela esquerda mais a secla é que continua realmente apoiando e falando que é tudo pela democracia. Mas o próprio centro já está vendo que ano que vem é eleição e vai ser uma eleição mais à direita. Então, nessa atmosfera, o Alexandre de Moraes se arriscaria muito em jogar para o plenário da Câmara dos Deputados um processo desse da Carla Zambelli. E olha que eles assassinaram a reputação dela, que é uma beleza. Né? Mais de 10 anos de cadeia que ele está pedindo para ela. É mais um daqueles crimes que eu te falo. Se você sair na rua, matar uma pessoa na rua e pegar uma condenação por homicídio simples, se você for réu primário, você nunca vai começar com mais de 10 anos de cadeia. Mas a Carla Zambelli já começou, e isso daí é pela aquela acusação de invasão hacker, que depois ainda vai vir a questão da arma. Então, veja só que o Alexandre de Moraes está numa situação muito delicada, que a todo momento ele tem que acelerar, ele tem que se expor. Isso vai dar subsídio para a Carla Zambelli, que agora, né, falam que está na Itália, para que ela chegue na Itália mais facilmente comprovando a sua situação de perseguida. Ela vai começar o seguinte: quando ela começar a bater na porta das autoridades italianas, seja dentro do tribunal para se defender, seja através de articulações políticas, ela vai começar falando o seguinte: italianos, vocês sabem quem é aquele jurista, o advogado que defendeu o Cesare Battisti, que falava que ele era um perseguido político, só porque ele teve 4 homicídios qualificados aqui na Itália e depois foi fugir no Brasil e ficou, acho que 8, 10 anos no Brasil, tomando banho de sol lá em Ipanema, passeando pelo Brasil inteiro? Então, o cara que defendeu ele é o presidente desse tribunal que está atrás de mim, Luiz Roberto Barroso. Dá para dizer que não existe uma natural tendência ideológica na hora de você julgar uma parlamentar, como a deputada Carla Zambelli, que é ativa? É claro que dá. Daí você já começa a conversa.
Depois você vai e fala, olha, a Constituição fala que a Câmara tem que votar a prisão do deputado. O Alexandre de Moraes tirou meu mandato antes para evitar esse tipo de votação. Fala que eu só posso ser presa, né, mediante flagrante delito de crime inafiançável. Está lá no artigo 52, está lá no parágrafo 2º. Aí, no meu caso, não, já expediu a prisão preventiva, já está querendo acionar a Interpol e eu não tenho como me defender. Então, fere ampla defesa, fere devido processo legal, fere imunidade parlamentar, tudo isso aí previsto na Constituição. Então, ela tem muitíssimas chances de se manter fora do Brasil sem que o Alexandre de Moraes a alcance. Lembrando ainda um outro aspecto que é interessante. O Alexandre de Moraes tentou extraditar, que a gente sabe, que nós sabemos, fora outras pessoas que a gente não sabe. Tentou extraditar Alan dos Santos, não conseguiu. Tentou extraditar Oswaldo Eustáquio, não conseguiu. E, bem ou mal, não é a situação desejável, mas os cerca de 6 brasileiros que estão presos na Argentina, o Moraes também pediu a extradição deles e eles não foram extraditados. E, além disso, né, tem 6 presos, mas ele pediu a prisão de mais de 60. Depois que inicialmente cantou a prisão desses 6 e a gente começou a falar, as repercussões começaram a acontecer, ao que parece, a polícia argentina não colocou adiante a prisão dos demais. Acho que botou a mão na consciência e falou, calma aí, cara, eu estou servindo aqui de instrumento para uma tirania. Então isso tudo vai pintando a carinha do Alexandre de Moraes como um tirano a ser combatido. Para finalizar, no exterior, você tem diversas publicações, The New York Times, Washington Post, The Epoch Times, etc. Tem jornal de direita e de esquerda que estão na mesma linha. Aliás, todos eles estão na mesma linha, né, de dizer que o Moraes já acelere muito a persecução dele. O Elon Musk é investigado dentro do inquérito das fake news. Agora que eu vi atrás de você, doutora, tá lá o livro ali do inquérito das fake news, o inquérito do fim do mundo. Então isso daí vai deixando o Moraes enfraquecido. Eu aqui me arrisco a dizer, saindo das sanções, Deus queira, o mais rápido possível, seja Magnitsky, seja EPA, qualquer coisa dessa, saiu a sanção OFAC, o Alexandre de Moraes tem que sair do Supremo Tribunal Federal. Se ele vai virar professor em alguma universidade no exterior, se ele vai virar embaixador em qualquer país, para mim pouco importa. Se ele vai virar consultor, advogado, lobista, sei lá. Se ele vai cortar grama, isso pouco importa. Mas eu acho que não vai ter mais clima para que Alexandre de Moraes siga dentro da Suprema Corte. Quanto mais julgando todos esses processos que são claras perseguições políticas. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.